Bem-vindo ao quarto episódio do podcast Impulsos da Biogen, um podcast focado no doente com esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença crónica, é autoimune, inflamatória e degenerativa do sistema nervoso central. Surge frequentemente em adultos jovens e afeta mais mulheres do que homens. Os sintomas mais característicos são a fadiga, a dormência, problemas de coordenação e do equilíbrio e alterações visuais. Uma grande parte dos doentes com esclerose múltipla são mulheres em idade fértil que nunca tiveram filhos e a gravidez é um dos temas mais frequentemente abordados. Mas faz sentido falar de planeamento familiar na esclerose múltipla? A evidência científica diz-nos que sim. Sabemos hoje que a gravidez não interfere de forma negativa no curso da esclerose múltipla e que a gestão da doença nesta fase tem vindo a evoluir. Torna-se, pois, fundamental apostar na formação dos profissionais de saúde nesta área para que possam orientar os doentes com esclerose múltipla que desejam ter filhos. Para nos falar sobre gravidez na esclerose múltipla, temos connosco a enfermeira Raquel Cunha e a doutora Filipa Ladeira, a quem agradeço desde já a participação neste podcast. Muito obrigada por estarem aqui connosco. Bom, um estudo recente em mulheres portuguesas com esclerose múltipla concluiu que o diagnóstico da doença tem impacto no planeamento familiar e que 43% das mulheres pensam que a gravidez pode agravar a doença. Doutora Filipa Ladeira, não sei se estava a par destes números. Sim, e na verdade são um bocadinho desproporcionais em relação ao conhecimento atual. Como disse, a esclerose múltipla não é agravada pela gravidez. Este era um conceito de agravamento de doença pela gravidez que era transmitido pelos clínicos até há pouco tempo, mas os dados das últimas décadas têm-nos mostrado que, na verdade, isso não é real. Portanto, o importante a reter é que a esclerose múltipla não é agravada pela gravidez e, portanto, não faz sentido que seja um fator preponderante na decisão de ter ou não filhos. Então será importante informar estes doentes, não é? Sobre esta Exatamente. questão. A informação será muito importante? Exatamente, principalmente em contexto de consulta, na qual sabemos que as fontes são fidedignas e delineando um plano que seja ajustado caso a caso. Enfermeira Raquel, olá, boa tarde. Já agora se gostava de ouvir a sua opinião sobre esta questão. Sim, é um tema que angustia a maior parte dos nossos doentes, é um tema que é abordado na nossa consulta, como disse, é uma doença que normalmente é diagnosticada nos adultos jovens que estão nesta fase a tentar fazer os seus projetos de vida, quer pessoais, quer profissionais, e estão a construir e a pensar em ter filhos, pensar em construir uma vida a dois e, portanto, é um tema importante que é sempre discutido nas consultas de enfermagem e revisitado assim que seja oportuno e que o percurso de vida dos doentes assim o exija. E é um tema que angustia os doentes e que eles próprios perguntam e que querem discutir este tema. Claro. É sempre presente nesta consulta. E já agora, na sequência do que me diz, pergunto-lhe o que é que se tem feito nesta gestão de planeamento familiar. Que ferramentas é que se usam mais? O que nós fazemos é informar sempre o doente, é um tema muito importante nestes jovens, portanto informamos. A informação oral que damos na consulta é sempre no sentido de desmistificar estes mitos da gravidez, da doença, que pode agravar, então tentamos desmistificar todos estes aspectos. Orientamos os doentes para sites fidedignos em que possam pesquisar outras dúvidas que possam surgir, que não tenham surgido na consulta. Hoje em dia existem muitas aplicações dedicadas a estes doentes em que eles podem procurar, fazer perguntas e também dirigimos os doentes para estas plataformas. É também nestas consultas que tentamos mostrar muitos dos nossos casos de sucesso para eles terem alguma Inspiração. Exatamente, inspiração e ficarem mais confiantes daquilo que lhes estamos a dizer e é o que fazemos na consulta, tentar desmistificar todos estes aspectos para que eles se sintam confiantes em seguir o seu percurso de vida e os seus projetos de forma mais tranquila. Bem, o que propunhamos é que passemos às várias fases do planeamento familiar e vamos começar pela fase de pré-conceição. Do bebê, sabe-se que para além de ser geralmente recomendada a suspensão do tratamento durante a gravidez, é essencial, isto é muito importante, é essencial que uma doente com esclerose múltipla, surto-remissão, tenha a doença controlada pelo menos durante 1 ano antes da concepção. Doutora Filipa Ladeira, pergunto-lhe se isto é tido em conta na gestão da doente que quer engravidar. Sim, sem dúvida. Portanto,
Nós explicamos sempre a doentes que têm planos de gravidez a curto, médio prazo, que o bom controle da doença nos 12 meses antes da gravidez é um dos fatores de risco, que é um dos fatores determinantes, peço desculpa, para a ocorrência de riscos no período de pós-parto, que sabemos que é o período de maior risco ao longo de toda a gravidez. E, portanto, na prática, o que é que nós fazemos? Se a doente expressa esse desejo, nós propomos que se comece uma terapêutica que seja mais compatível com este desejo. Vamos monitorizar a doente frequentemente em consulta e também por meio de ressonâncias magnéticas. Assim que a doença está estável, podemos avançar com mais segurança para uma gravidez. Então, agora vamos passar para a fase seguinte, que nos vamos focar agora mais na gravidez propriamente dita. E é sabido que durante a gravidez existe o chamado estado de imunotolerância, não é? Portanto, é a redução da atividade inflamatória da doença de esclerose múltipla. Por isso, geralmente, nas doentes que estão grávidas, a doença melhora, tem sintomas de melhoria, certo? Ou pelo menos estabiliza, não é? O que nós percebemos dos dados mais recentes é que, de facto, e atualmente nós muitas vezes interrompemos terapêuticas apenas à data da confirmação da gravidez, sendo apenas em casos excepcionais que prosseguimos com os tratamentos ao longo de toda a gravidez ou até na amamentação. Mas já agora, uma mulher que tem esclerose múltipla e está grávida, digamos que também vos dá uma chance de ver como é que na realidade estas coisas funcionam. Acha, doutora, que conseguimos gerir melhor cada doente, vendo como é que está a evoluir a doença com ela durante a sua gravidez? Ou seja, na fase da gravidez não é uma fase que nós consigamos propriamente medir qual é o grau de agressividade daquela doença, porque ela vai sempre moderar-se durante a gravidez propriamente dita, não é? Enquanto que no pós-parto, em princípio, vai haver outra vez uma reativação da doença. Portanto, não é muito fácil nós medirmos o grau de agressividade da doença nesta fase. Percebemos que tanto doentes com doenças mais agressivas como doentes com doenças mais ligeiras, tendencialmente vão sempre sofrer um abrandamento, principalmente no final da gravidez. Mas acompanhar estas pessoas também, de alguma forma, tem permitido, suponho, avanços importantes na gestão desta fase importante da vida das pessoas, não é? Exatamente. Portanto, o que nós percebemos com os dados de mundo real mais recentes é que alguns tratamentos podem ser continuados até à confirmação da gravidez ou mesmo, em alguns casos, estendidos ao longo de toda a gravidez e, em casos muito excepcionais, durante todo o período de gestação. E já agora, pergunto-lhe se é importante informar as doentes das várias opções que têm no que diz respeito à gravidez na esclerose múltipla. Ou seja, de que forma é possível esclarecer mais estas doentes e permitir que tomem, e isto suponho que seja importantíssimo, decisões informadas no que diz respeito à gravidez? Sim. Portanto, o que nós sabemos é que atualmente existe uma panóplia de fontes de informação, da televisão, da internet, vindo da experiência de outros doentes, que às vezes confundem um bocadinho. Portanto, o ideal é mesmo que isto seja discutido em consulta. No diagnóstico, sempre que se mudam terapêuticas, sempre que sai um dado novo de uma determinada terapêutica, sempre que a doente quer engravidar, porque aí é que nós sabemos que existem fontes fidedignas de informação e nós conseguimos traçar um plano junto dos doentes que seja também compatível com o desejo de gravidez daquela pessoa e com o desejo ou não de amamentar. Portanto, isso é fundamental, é personificar o plano de acordo também com a informação fidedigna. Enfermeira Raquel, eu queria agora saber se seria relevante para estas doentes e para o controle da doença nesta fase tão especial, se existisse uma consulta específica, era uma consulta específica para debater os benefícios e os riscos das várias abordagens na gravidez. Que importância é que teria esta consulta? Sim, isso seria sempre uma mais-valia, acompanhar as doentes dessa forma. Contudo, nas nossas consultas de enfermagem, quer médicas, quer de enfermagem, todos esses temas são abordados com o doente e discutidos com o doente e discutidos em consulta e sempre que é necessário, não só em consulta de planeamento, mas sempre que é necessário. E nós, neste momento, também temos uma obstetra que acompanha os nossos doentes, que é incluída na nossa equipa multidisciplinar, que tem uma vasta experiência nesta área e que acompanha estes doentes tão específicos. Bem, já passámos pela gravidez, agora vamos à fase do pós-parto. Doutora, os primeiros 3 meses após o parto têm um risco aumentado da atividade na doença comparativamente à gravidez, seja de surtos ou de atividade na ressonância magnética. Tendo isto em conta, como é que é feita a gestão da doença numa mulher que acabou de ter um bebê e que está no pós-parto? O que nós sabemos agora dos dados mais recentes
é que a amamentação, e principalmente a amamentação exclusiva, ou seja, sem qualquer recurso a leite artificial e em que a mulher é mantida em amenorreia, ou seja, na ausência de menstruação, é um fator que protege contra a ocorrência de surtos no pós-parto. Portanto, cada vez mais, e nós sabemos ainda que a amamentação tem inúmeros benefícios para o bebê, que nada tem a ver com a esclerose múltipla, não é? Diminui o risco de mortalidade, de infecção, aumenta o índice de inteligência e, por outro lado, na mulher, protege contra neoplasias da mama, contra neoplasias do ovário, protege contra a diabetes, contra a síndrome metabólica. Portanto, tem uma série de benefícios que nada têm a ver com a esclerose múltipla. Na esclerose múltipla também parece benéfica e, portanto, cada vez mais encorajamos a amamentação nestes doentes. E já agora pergunto-lhe a si também, Raquel, esta questão da amamentação é uma preocupação frequente destas mães? É, logo no início da gravidez são perguntas que surgem em consulta e são perguntas que fazem logo depois de saberem que estão grávidas. Nós temos o privilégio, como eles têm o nosso contacto telefónico, de ser das primeiras pessoas muitas vezes a saber, e elas partilham logo este momento de felicidade, e é sempre uma grande preocupação. O que nós fazemos é desmistificar, ver os benefícios-risco, falar com elas de forma a que tomem a sua decisão informada e consciente. Queiram amamentar ou não queiram, é claro que a gente, como a doutora disse, é sempre bom amamentar, mas muitas têm medos, e nós vamos de encontro ao percurso que a doente quer seguir, seja ele amamentar ou não, são informadas por benefício-risco e logo no início da gravidez, de forma também que vivam a sua gravidez em plenitude e com a maior felicidade possível, que é um momento muito feliz. Sim, e tomem logo a decisão em casal e conscientes daquilo que querem como casal. Bem, até agora nós temos falado muito de mulheres com esclerose múltipla e eu gostava agora de me focar mais aos homens e pergunto-lhe assim, a enfermeira Raquel, se os homens recém-diagnosticados com esclerose múltipla também têm estas preocupações? Têm essas preocupações. É lógico que o impacto de uma gravidez é sempre diferente num homem e numa mulher, mas eles cada vez mais surgem com estas preocupações, perguntam se a terapêutica pode influenciar, se podem engravidar, e isto é tido muito em conta e angustia-os também quase de igual forma que angustia as mulheres. Bom, e para terminar, eu gostava de conhecer a vossa opinião sobre o tema de que fluxo, ou seja, que ligação deve existir entre enfermagem e neurologia para que a gestão do planeamento familiar no doente com esclerose múltipla seja feita da melhor forma possível. E começava por si, enfermeira Raquel. Como vimos, nós somos muito complementares. Acho que temos de ter na equipa multidisciplinar uma comunicação coesa, partilhada, falarmos a mesma língua, usarmos a mesma estratégia, de forma a quando chegamos ao doente também transmitimos essa segurança e conseguimos com o doente ter uma relação empática e de confiança, que é o que é importante também nas equipas de saúde, que tenham confiança em nós e assim cuidarmos melhor dos nossos doentes. Doutora Filipa. De facto, acho que são abordagens complementares e são as duas essenciais. Integram diferentes aspectos, não é? Um é mais clínico, outro é mais no contexto familiar e emocional daquele doente. E já me aconteceu, nós discutimos isto em reunião, não é? E dizer à enfermeira da minha equipa, estávamos a discutir com outros clínicos, e a enfermeira dizer, olha, mas para esta doente esse plano não é bom, que eu imagino na minha cabeça que será o melhor do ponto de vista clínico, mas que depois não faz sentido no contexto familiar e social, que se quer que seja, daquela doente. E, portanto, eu penso que a integração é essencial para ser um plano mesmo ajustado a cada doente. E é assim que chegamos ao final do 4º episódio do podcast Impulsos da Biogen, no qual falámos sobre gravidez na esclerose múltipla. Agradeço uma vez mais às nossas convidadas, à enfermeira Raquel Cunha, à doutora Filipa Ladeira, muito obrigada por estarem aqui connosco, e também a todos os que estiveram ao longo destes 4 episódios connosco. Muito obrigada por nos ouvir também e por nos ver aqui neste podcast. Espero que este nosso podcast tenha contribuído para uma melhor compreensão e gestão da esclerose múltipla e que tenha permitido dar mais um passo em direção à superação, capacitação e integração destes doentes. Obrigada.